Você já reparou que vivemos como que apagando incêndios o tempo inteiro? Respondendo e-mails e mensagens, dando conta dos afazeres cotidianos, resolvendo imprevistos, cumprindo prazos. E a cada problema que a gente apaga, um outro se acende. E esse fogo, que parece não acabar nunca, começa a nos queimar por dentro. A vida virou um plantão permanente. E mesmo quando tudo está em ordem, a mente diz: cuidado, fica alerta, alguma coisa pode estar dando errado. Dormir virou parada técnica e não descanso. O silêncio virou culpa. E o elogio mais frequente que ouvimos é: você é incansável. Ser incansável não é virtude. Ser incansável é sintoma. Por trás desse ritmo sem pausa, há uma ideia silenciosa, a de que valemos pelo que produzimos e que, se pararmos, perdemos valor. É medo disfarçado de eficiência. Hoje eu quero te apresentar como o medo aprendeu a vestir terno, a falar de produtividade, a se apresentar como sucesso, quando na realidade é só ansiedade com crachá corporativo. Eu sou André Zenúncio, psicólogo, professor de yoga e meditação, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse canal falamos precisamente da mente, das emoções, do seu gerenciamento e da sua transcendência. A cultura da performance transformou a ansiedade em combustível. Nos fez acreditar que a produtividade é o que nos torna dignos. Transformou o descanso em preguiça. E a nossa mente, condicionada por décadas de comparação e competitividade, confunde tensão com valor próprio. Acredita que a exaustão, a tensão, é a medida de nosso valor como seres humanos. A cada tarefa, o cérebro recebe uma pequena dose de dopamina e logo depois, o vazio. E então surge o pensamento: o que eu faço agora? E aí a gente começa a trabalhar, ter um alívio e sentir o vazio. Trabalhar, ter um alívio e sentir o vazio. Ficamos presos nesse círculo, nessa roda sem fim, com a sensação de estarmos em débito cada vez maior com a nossa própria vida. A ansiedade fez com que a gente acreditasse que, se pararmos, seremos ultrapassados. Se dormirmos, seremos esquecidos. E se errarmos, então, perderemos o amor e o respeito dos demais. Vivemos temendo ser considerados insuficientes. É preciso que nos livremos dessa cilada em que estamos mergulhados. Parecemos ratinhos correndo naquela rodinha sem sair do lugar, querendo, através de mais ações e mais eficiências e mais competência, encontrarmos finalmente paz e segurança, e não aconteceu até agora e não vai acontecer. E veja outras pessoas à sua volta. Não acontece. Nós temos que encarar de frente o fato de que não é possível termos segurança nesse mundo. Não controlamos o mundo, não sabemos sobre o futuro, não temos como prever o futuro, não temos como prever a reação de outras pessoas ao nosso comportamento, não temos como ter certeza do resultado de nossas ações, porque sempre coisas imprevistas podem acontecer. Não há segurança. Não é possível comprar segurança nem mesmo ficando exaustos, trabalhando e tentando atender a expectativa de todas as pessoas e tentando sermos mais e termos mais e fazermos mais. Não funciona. Através desse caminho, você chega a um lugar muito claro e muito preciso. Chama-se exaustão, burnout, desgaste profundo, eventualmente depressão. Não é uma trilha pela qual vale a pena a gente andar. É melhor olhar de frente e reconhecer: eu não controlo o mundo, eu não controlo os outros, eu não tenho poder e conhecimento e recursos como para garantir o resultado exato das minhas ações. Se você quer segurança, se você quer uma segurança profunda, é preciso buscá-la questionando questões mais amplas. O que é a existência, o que é a vida, qual é o sentido da vida. Aí entra a caminhada espiritual, a busca espiritual, as reflexões dos filósofos, dos santos, dos sábios. É outro caminho, não através da eficiência. Através da eficiência você não obtém
a segurança definitiva, total e completa que você busca. Entendendo isso, de maneira definitiva, profunda, pensando, questionando, não simplesmente aceitando o que estou dizendo, pense, questione, reflita e veja que você de fato não controla nem o mundo, nem as pessoas, nem o resultado específico de suas ações. Entendendo completamente isso, a eficiência muda de figura. A eficiência se torna em uma arte, em um prazer, em algo que livremente você faz, porque há um certo prazer em fazer as coisas bem feitas, porque isso implica num certo crescimento pessoal, em um certo desenvolvimento do autocontrole. Sim, os resultados tendem a ser melhores, mas, de novo, você sabe que o resultado não é garantido pela sua ação. Então, você faz com eficiência porque aumenta as chances, não dá certeza, mas aumenta as chances do resultado ser mais próximo do esperado, mas também porque através disso você cresce como ser humano, você desenvolve a concentração, você desenvolve o autodomínio, você desenvolve a autoconsciência, você estabelece um parâmetro e ao tentar atendê-lo, você tem que reorganizar sua mente, seu comportamento, sua vida. Com isso tudo, você cresce como ser humano. Então, a eficiência deixa de ser algo através do qual você tenta comprar uma segurança que não está à venda e a eficiência torna-se em uma ferramenta de crescimento pessoal. Isso muda tudo. Deixa de ser uma fonte de estresse e de exaustão e passa a ser uma fonte de inspiração e desenvolvimento pessoal. A eficiência nos diz para correr muito, para fazer mais, para fazer melhor, para fazer mais rápido, para avançar, avançar, avançar. E o paradoxo é que nos encontramos correndo, avançando loucamente para direções que não satisfazem nossa alma, não satisfazem nosso coração, que nos deixam vazios, exaustos, que exaurem nossa vida. A troco do quê? O paradoxo da eficiência é que se nos entregamos a ela cegamente, nossa vida é desperdiçada. O burnout, o esgotamento profundo, são consequência disso e uma oportunidade para a gente repensar tudo. Não abandonar a busca de segurança, porque essa busca é legítima. É uma busca que tem que ser feita de maneira apropriada, questionando os temas mais profundos da vida, e não correndo como um ratinho, gritando eficiência, 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 e pensando que algum ser superior, alguma alma caridosa vai ter compaixão de você e vai dar a você a segurança pela qual você tanto anseia. Não funciona. Espero que tenha ficado muito claro. Não funciona. Pense, você é um Homo sapiens. Pense criticamente. Não acredite em tudo que sua mente lhe diz. A gente não acredita em tudo que as pessoas dizem. Por que a gente vai acreditar no que a nossa mente diz? Nossa mente ecoa tudo que entrou nela ao longo de nossa vida e entrou de fora. São as palavras de outras pessoas que você está ouvindo, ditas na sua própria mente, gravadas, registradas nela. Ela devolve como se fossem ecos da sua história de vida. É isso que você está ouvindo. Pense, seja crítico em relação à sua mente. É fundamental que você mude a relação que tem com a mente. A mente é algo diferente de você é inteligência e você está, mesmo sendo inteligência, pensando pensamentos muito torpes, confusos, errados. E não é por acaso que a sua vida sofre de ansiedade, de angústia e de exaustão. Se você é eficiente, pense com eficiência. O que você realmente quer? Qual é o anseio do seu coração? O que sua alma deseja? De que maneira você consegue se aproximar disso nesta vida? O seu trabalho é importante, pode ser uma expressão do seu amor, uma expressão da sua arte, uma expressão da sua alma, ou pode ser um veneno que acaba com a sua própria vida. Pense criticamente. Entenda, você não encontrará segurança através da eficiência. Se busca segurança, permita-se dar os primeiros passos na pesquisa espiritual. Quem eu sou? Será que eu sou os pensamentos? Será que eu sou as emoções? Ou será que eu sou aquele que observa tudo isso? Por esse caminho, você encontrará segurança e conseguirá fazer da eficiência uma estratégia inteligente para ganhar consciência e se desenvolver como ser humano. Pense.
Nos próximos vídeos dessa série vamos tocar temas como o perfeccionismo, a comparação, que são outras variações do tema fundamental do medo, da ansiedade fundamental que é não ser suficiente. Nos vemos nos próximos vídeos.